que eu acho que a gente poderia fazer também Tá vermelho? Tá vermelho gravado. Então, pessoal, boa tarde. Gostaram da experiência ontem, da participação dos alunos? Qual era o objetivo deles estarem aqui ontem? Eles conhecerem, então acho que são dois objetivos, assim. Que é eles conhecerem como é uma aula de matemática na UFRJ. Acho que a tentativa é deixar eles para a graduação e matemática. Mas aí tá iludindo eles. Isso pode ser um corolário, digamos. Mas o objetivo era eles conhecerem, assim, eles são alunos da UFRJ, né, da educação básica, do CAP. Então é eles conhecerem como é uma aula de matemática, né, que é uma matemática, eu acho, diferente daquela visão que você tem de matemática como uma coisa de procedimento, de você fazer contas, entendeu? Então o objetivo é eles conhecerem uma aula de matemática diferente. E eu acho também que o outro objetivo é que a presença deles muda a nossa aula também, né? Tem uma... Entendeu? Nem eles participaram muito, mas tem vezes que eles participam muito. Que vem... Ah, não é a primeira vez. Não, esses são, né? Mas todo ano vem um grupo aqui. O pessoal do CAP pede para trazer. Entendeu? Beleza? Quais foram os comentários? Não, eles comentaram. Eles amaram, assim. Já acharam muito viagem, muitas coisas. E teve uma menina que fez uma pergunta super inteligente, que eu vou falar, que é a... Como é que a gente sabe que existem uma quantidade enumerável de classes de cardinalidades infinitas, entendeu? Tipo, entre o Aleph 1 e o Aleph 0 e o Aleph 1 não tem nada. Não tem uma cardinalidade intermediária. E a resposta a essa pergunta é que não deu tempo. É super difícil, né? Porque é a hipótese do contínuo. Eu vou falar daqui a pouco. Que na verdade não tem resposta, né? É tipo o postulado das paralelas. Você pode fazer uma axiomática de conjuntos onde isso aconteça e onde isso não aconteça. Quer dizer, isso é um axioma, independente dos outros. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Fala, quer falar? Tá, não, vou chegar lá, vou voltar lá. Tá calor, não tá? Ligar um pouco o ar. Só um pouco. Então, olha só. Tá levantando o da Eu tava fazendo esse barulho. Não. Será que vai explodir? Mas vou mandar para ele. Vai a cadeira. Terça eu tava na palestra na Unirio e o Mário explodiu. Hoje eu peguei um barulho e caiu um pedaço no meio da palestra. Que pau negócio. Só mudar de lado. Legal. Por via das dúvidas. Quem não quer nada vai sair da cadeira. Mas enfim, olha só. Não vou perder nada. Então, hoje a gente vai retomar aquilo que a gente fez ontem, né? Porque pela presença dos alunos do ensino médio aqui, eu fiz uma ordem diferente, né? Tipo, eu fiz uma coisa geral sem demonstrar muitas coisas. E hoje a gente vai voltar completando algumas demonstrações, tá legal? E também a gente não vamos fazer todas, vamos fazer algumas, certo? Então, só recapitulando, a questão que a gente fez a gente partiu quer dizer, a construção que a gente fez, a gente partiu da ideia de conjuntos cardinalmente equivalentes, beleza? A gente partiu da definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, que é aquela definição baseada na ideia de bijeção, tranquilo? Beleza? Tá? Então, essa noção de conjuntos cardinalmente equivalentes, ela estabelece uma ideia de equivalência, tá?
sempre que a gente tem uma ideia de equivalência, a gente pode pensar em classes, tá legal? A gente vai falar em breve, né, da ideia que vocês devem lembrar, a ideia de classe de equivalência. Lembram disso? Beleza? É que a gente tem uma relação de equivalência. O que é uma relação de equivalência? O que é uma relação o quê? Reflexiva, simétrica e transitiva. Tranquilo? Certo? Então, essa relação aqui de conjuntos cardinalmente equivalentes, ela satisfaz essas propriedades, concorda? Porque qual é a definição que a gente viu na aula passada, ontem, de conjuntos cardinalmente equivalentes? Que existe uma bijeção entre eles, beleza? Certo? Então concordam que essa relação, existir uma bijeção entre, é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva? É reflexiva porque existe uma bijeção entre um conjunto e ele próprio. Tá legal? É reflexiva porque se existe uma bijeção de x para y, existe uma bijeção de y para x. Né? E é transitiva porque a composta de bijeções é uma bijeção. Tá claro isso? Beleza? Então, essa noção aqui de conjuntos cardinalmente equivalentes satisfaz as propriedades que definem o que é uma relação de equivalência. Tranquilo? E sempre que a gente tem uma relação de equivalência, a gente pode pensar em quais são as classes de equivalência determinadas por aquela relação. Beleza? O que são as classes? O que é uma classe de equivalência? É uma família que engloba todo mundo, todos os caras que são equivalentes entre si. Beleza? Certo? Outra, a gente lida muito com isso em vários momentos em matemática. Quando a gente estuda congruência de números inteiros, por exemplo, que a gente constrói aqueles inteiros módulo n. Né? Lembram disso? Certo? Isso aí é uma construção por meio de classes de equivalência. Tá? Beleza? A gente vai voltar a falar disso com mais detalhes em breve, quando a gente entrar na construção de Z e de Q. Porque a construção de Z e de Q são construções por classe de equivalência. Beleza? Então eu vou fazer uma revisão assim, breve, dessa coisa de classe de equivalência. Aqui a gente tem essa situação também, certo? Então a gente tem a definição de conjuntos cardinalmente equivalentes que estabelece uma ideia de equivalência. Então cabe a pergunta de quais são as classes determinadas. Tá certo? Beleza? Então essa pergunta aqui que eu coloquei, o que é cardinalidade, é uma pergunta que na verdade ela quer dizer quais são as classes. Beleza? Determinadas por essa relação, concorda? Tranquilo? Quais são as classes? Assim, como a gente caracteriza essas classes. Né? E a resposta que a gente viu foi, no caso de conjuntos infinitos, a gente caracteriza essa classe por meio dos números naturais. E no caso dos conjuntos infinitos, a gente caracteriza essa classe por aquele objeto proposto por Cantor, que são os números transfinitos. Tranquilo? Isso é o resumo da aula de ontem. Tá? Agora, só uma observação. Por que reparem que eu estou falando o seguinte, eu não falei em nenhum momento que isso aqui é uma relação de equivalência. Eu estou falando assim, isso aqui tem uma ideia de equivalência, e falei, isso aqui satisfaz as condições de uma relação de equivalência, que é ser reflexiva, simétrica e transitiva, beleza? Mas eu não estou falando que isso aqui é uma relação de equivalência. Perceberam o cuidado da minha linguagem? Tá? Beleza? Por que eu estou falando dessa forma? Qual é o problema? O que falta? Se isso aqui é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva, beleza? Então, o que falta para poder dizer que isso é uma relação de equivalência? Alguém tem uma ideia? Entenderam a pergunta primeiro? Tá, eu estou falando. A definição
de relação de equivalência é uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Aí eu falo, isso aqui é reflexiva, simétrica e transitiva. Então por que não é uma relação de equivalência? O que falta? Uma relação? Não, mas sim, tem a ver com isso, né? Falta ser uma relação. Mas por que falta ser uma relação? Porque falta um conjunto ambiente, entendeu? Porque eu estou querendo definir cardinalidade de qualquer conjunto. Então, para colocar isso no ambiente, eu teria que ter o conjunto de todos os conjuntos. E a teoria de conjunto, a nossa axiomática de teoria de conjuntos diz que isso não existe, não pode existir. Um conjunto de todos os conjuntos, entendeu? Não existe um conjunto universo, certo? Beleza? Isso aí seria outra discussão, porque... Oi? Porque na escola geralmente se fala conjunto universo. Não, mas aí é diferente, porque na escola o conjunto universo é um conjunto. Qual é o universo daquilo ali, entendeu? Tipo assim, você fala no universo dos números reais, não sei o quê, não é isso? Então na escola tá certo isso, certo? Porque você determina um universo, você fixa um universo e a partir disso você faz as coisas, entendeu? Beleza? Mas não existe um universo absoluto de todos os conjuntos. Porque é isso que ele deu. Se eu comparar um conjunto com outro da cardinalidade, mas não tem o ambiente geral. Não tenho, porque eu quero ser capaz de comparar qualquer conjunto com qualquer conjunto. Então, o ambiente geral para fazer isso seria um conjunto de todos os conjuntos, exatamente. E isso que não existe. Beleza? Certo? A gente não vai entrar nisso aqui. Poderia até entrar, mas é porque tem que fazer opções, né? Porque isso já é uma coisa axiomática de teoria dos conjuntos. Tranquilo? Certo? Porque tem um axioma que é chamado axioma da abstração, que é um axioma que diz o seguinte, veja bem, que dada uma propriedade P, certo? Esse axioma é um axioma que ele é excluído da teoria de conjuntos porque ele causa um paradoxo, tá? Então qual é o axioma? Dada uma propriedade P, e parece uma coisa razoável, existe o conjunto dos elementos que satisfazem essa propriedade, beleza? Certo? Esse axioma, se você assumir esse axioma verdadeiro, ele causa um paradoxo, que é o paradoxo de Russell, beleza? Que é ilustrado por aquela história do barbeiro. Sabem como é aquela história do barbeiro? Quem barbeia o barbeiro? Que é o seguinte, numa cidade, quem ouviu falar nisso aqui já? Levanta o braço. Numa cidade onde o barbeiro, beleza, barbeia aqueles que não se barbeiam, certo? Então quem barbeia o barbeiro? Beleza? Isso causa um paradoxo, porque se o barbeiro se barbeia, ele não se barbeia. Porque o barbeiro barbeia quem não se barbeia. Estão acompanhando o que eu estou falando? Certo? E se o barbeiro não se barbeia, então ele se barbeia. Porque o barbeiro barbeia quem não se barbeia. Entendeu? Beleza? Deu para acompanhar isso? Quem poderia até escrever, mas eu não quero. Então, isso é uma ilustração do paradoxo de Russell, que basicamente diz que em teoria dos conjuntos a gente não pode ter propriedades autorreferentes, entendeu? Que essa seria uma propriedade autorreferente, né? O próprio barbeiro referencia a própria propriedade. Então, esse axioma, que é chamado axioma da abstração, ele provoca, ele implica nesse paradoxo. Então a gente substitui na axiomática moderna, contemporânea, de teoria dos conjuntos, esse axioma chamado axioma da abstração, ele é substituído pelo chamado axioma da especificação, que é assim, dada uma propriedade, beleza? E um conjunto X, existe o subconjunto de X dos caras que satisfazem aquela propriedade, beleza?
Certo? Existe, que pode até ser vazio, tá? Mas existe. Tá? Beleza? Tranquilo? Então a gente nunca pode partir de uma propriedade sem ter um ambiente no qual a gente vai determinar se os elementos daquele ambiente satisfazem ou não essa propriedade, entendeu? Você pode repetir qual é a propriedade lá que é contradição, que não entra, propriedade não, axioma, que não entra no teoria de conjunto? Um é assim, dada uma propriedade T, beleza? É isso. Certo? Dada uma propriedade T, existe o conjunto formado por todos os elementos que satisfazem essa propriedade. Beleza? Aí a gente substitui isso pelo seguinte, quer copiar que eu vou, por preguiça, eu vou operar aqui. Esse se chama axioma da abstração. Hã? Certo? Aí a gente substitui isso pelo que se chama da especificação, que é assim: dados uma propriedade P e um conjunto X, certo? Esse conjunto X que é o universo que a Mariane falou. Quer dizer, a gente fixa um universo a priori, aí eu vou ver o que acontece dentro daquele universo. Então eu não posso ter como universo uma coisa abstrata, entendeu? Uma coisa tipo assim, um conjunto, eu tenho que dizer onde eu estou examinando aquela propriedade, tá? Então, dados uma propriedade X e uma propriedade P e um conjunto X, existe o conjunto A contido X dos elementos que satisfazem P, entendeu? Então a gente vai olhar dentro de X quem satisfaz P e quem não satisfaz. Beleza? Certo? Que pode ser vazio. Eu posso falar assim, o conjunto, sei lá, dos números naturais que são múltiplos de 1/2, múltiplos inteiros de 1/2. É vazio. Mas existe o conjunto. Beleza? Certo? Esse é especificação. Aqui, ó. Mas entendi, porque o outro, eu pensei, já que isso aí também pode ser vazio a resposta, o outro não poderia. Mas sei lá, a gente não sabe nem quais são os elementos, né, que a gente está falando, assim, tem como falar vazio de quê? Sim, é isso. É porque o outro, se você assumir que tem aquele conjunto, a existência daquele conjunto implica numa contradição, entendeu? Mas é mais ou menos isso, não tem nem vazio de quê? E como é que é o nome do paradoxo? Paradoxo de Russell. Que não existe conjunto de todos os conjuntos, é isso? É isso. Esse paradoxo de Russell ele é uma implicação desse outro axioma. Entendeu? Pode apagar isso aqui? Tá. Mas enfim, por isso que eu não digo que isso aqui é uma relação de equivalência, porque faltaria, porque uma relação de equivalência, ela é uma relação. Então, como o Adriano falou, isso aqui não é nem uma relação, porque uma relação de equivalência é uma relação reflexiva, cinética e transitiva definida em algum lugar. Aqui a gente não tem um lugar para definir, entendeu? Se não existe o conjunto dos conjuntos, então a gente pode dizer que Aleph infinito não existe? Aleph infinito, não existe. Existem os Alephs. Não existe. Aleph infinito seria tipo conjunto de todos os conjuntos infinitos. Não existe Aleph infinito. Certo? Porque aí eu teria que ter o conjunto. Aleph infinito seria o conjunto de todos os conjuntos infinitos.
Hã? Não, Aleph infinito que eu estou entendendo que ela falou seria a união de todos os Alephs. Algo assim. Entendeu? Às vezes isso também teria que estar ambientado em algum lugar. Também esbarraria nisso aqui. Porque na verdade Aleph não é bem um conjunto, entendeu? É uma propriedade. Porque também, nesse sentido, os Alephs também não existiriam como conjuntos, tem razão, entendeu? Então Aleph é um rótulo, não é bem um conjunto. Porque senão Aleph 1 seria o conjunto de todos os caras que são, que ele não é bem uma classe de equivalência, porque uma classe de equivalência é um conjunto, entendeu? Sim. Então, na verdade, agora que eu estou pensando nisso, os Alephs também não podem ser considerados conjuntos. Eu não posso ter o conjunto de todos os conjuntos que são equivalentes a N, por exemplo. Entendeu? Eles são propriedades. Bruno, posso apagar isso? Eu acho que você vai falar disso em breve, mas estamos falando um pouco agora, eu queria só que pudesse ser breve, rapidamente. Quando você constrói um conjunto, por exemplo, que você está falando em uso, como um conjunto de classes de equivalência, os elementos desse conjunto são classes de equivalência. Então, por exemplo, mas isso é uma maneira ou é a maneira de... Não, é uma maneira. Tá. Mas é a maneira mais Pensando legal. assim, Que as outras não. 2/3 é um elemento de quê? Mas Então, os elementos do que não seriam conjuntos de... seriam os conjuntos. isso, mas isso tem a ver justamente com a discussão que a gente faz na educação básica, que duas frações, por exemplo, 2/3 e 4/6 são iguais ou equivalentes. Entendeu? Mas a gente vai chegar lá. Mas a pergunta é importante. Posso apagar isso aqui? Olha. Aí, Bruno, você lembra que o Pedro levantou essa lá na aula de história também, né? Sim. Ele levantou essa. É que agora eu fiquei pensando que Põe os elementos seriam conjuntos, e não números. Aí eu fiquei meio confuso. Os elementos seriam um conjunto. Porque como é que a gente constrói aqui? A gente constrói a partir de uma ideia de divisões equivalentes. Entendeu? Beleza? Então a gente fala. A gente está, por exemplo, em Z, que a construção dos conjuntos é assim, a gente sempre assume o conjunto anterior como construído e quer construir o próximo. Então a gente está, por exemplo, em Z e quer construir Q. Então os números inteiros existem. Então a gente vai falar que a divisão 2 dividido por 3 é uma divisão que não tem solução em Z. Mas, num certo sentido, ela é equivalente a 4 dividido por 6. Beleza? Certo? Essa equivalência é exatamente a ideia de proporcionalidade. Né? É a ideia de proporcionalidade que estabelece a equivalência. Tá? Então, um número racional, ele vai nascer como um conjunto de divisões equivalentes. Ou seja, um número racional nada mais é que uma ideia de proporcionalidade. Entendeu? Então, o que impede aquilo ali de ser uma relação de equivalência é a natureza do fato de a gente estar comparando conjuntos, e aí não existem conjuntos de conjuntos? Não existe o conjunto de todos os conjuntos. Isso, exatamente. E no caso do que não, a gente tem, na verdade, o ambiente é o Z cartesiano Z. Entendi. Entendeu? Que a gente está divisão, então é Z cartesiano Z, porque eu vou ter o lugar onde vai morar o divisor e o dividendo, entendeu? Então por isso que é Z cartesiano Z, vai ser um par de números inteiros. Tá? Mas a gente vai falar bastante disso, já. Beleza? Mas entenderam mais ou menos a questão que o Bruno colocou? Oi. Você deu uma voz mais clara? Os átomos, eles são as classes? Eles são as classes. Mas justamente as classes... Espera aí, só... As classes, quando a gente tem um espaço ambiente, as classes são subconjuntos, quer dizer, um conjunto ambiente, as classes são subconjuntos desse espaço.
desse lugar, né? Desse ambiente. No caso, eu não posso pensar no Aleph como um conjunto, entendeu? Porque senão eu teria que pensar, por exemplo, no Aleph 1 como conjunto de todo mundo que é equivalente a R. Beleza? Isso aí esbarraria novamente no paradoxo. Entendeu? Beleza? Enfim, mas olha só. Vamos agora completar alguns detalhes. Como já está até meio adiantado na aula, essa parte aqui dos conjuntos finitos eu vou passar mais rápido, tá? Porque quero focar mais em algumas coisas que a gente não falou sobre conjuntos infinitos. Tranquilo? E aí tem vários exercícios lá na apostila e vocês podem ir fazendo e a gente vai tirando dúvida, tá? Então, primeira coisa, lembra que a nossa definição de conjunto infinito, tá? Eu vou falar agora primeiro dessa parte aqui, tá? Só algumas observações sobre essa parte. Tranquilo? Beleza? Então, a nossa definição, que foi isso eu quero comentar também, que é uma opção minha, tá? Beleza? A definição é a seguinte. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Primeira observação que eu quero fazer sobre isso é o seguinte. Na construção que eu optei em fazer, eu defini conjunto infinito dessa forma, como conjunto que é cardinalmente equivalente a uma parte própria de si mesmo, certo? E defini conjunto finito como a negação de infinito. Tranquilo? Certo? Isso pode parecer meio estranho, mas eu vou explicar por que eu faço essa opção. Na verdade é porque é estranho mesmo, porque eu gosto logo de chocar. Basicamente é isso, entendeu? Mas eu vou explicar melhor isso. Aí, feita essa definição, para que caminho essa definição nos leva? Quando a gente vai falar de conjunto finito. Porque eu quero dizer isso aqui, ó, que as classes de cardinalidade dos conjuntos finitos são caracterizadas pelos números naturais. Tá legal? Beleza? Então qual é o caminho que a gente vai ter que seguir para falar isso? Primeiro, eu vou ter que fazer outra definição que eu vou escrever resumidamente, que tem aí na folha, tá? Eu vou chamar um conjunto nessa forma. Lembra que nesse ponto a gente já está assumindo que os números naturais estão construídos, tá legal? Certo? Que a gente já fez axiomas de Peano. Então eu vou chamar dessa forma aqui o conjunto de 1 até n, eu vou chamar de um segmento inicial, que no caso é um segmento de reta, tá? Dos naturais. Quer dizer, não é segmento, beleza? Tranquilo? Então é um conjunto nessa forma de 1 até n, beleza? Certo? Tranquilo? E aí eu tenho que demonstrar um teorema que diz que um conjunto X é finito
Beleza? Certo? Tranquilo? Tá beleza? Então, o que eu estou escrevendo nesse teorema? É um teorema que eu vou demonstrar que um conjunto X é finito. E quando eu falo isso, o que significa para mim ser finito? Significa isso aqui. Tá legal? Ele não é infinito. Então eu tenho que dizer que a negação disso aqui é equivalente a existir uma bijeção com algum conjunto desse IN. Entendeu? Tá beleza? A gente pode fazer essa demonstração aqui. Tá? Mas eu prefiro passar mais para a parte de conjunto infinito e se der tempo a gente faz depois. Tranquilo? Mas eu quero que vocês só entendam que a gente precisa fazer essa demonstração. Tá legal? Porque uma vez feita essa demonstração, a gente pode usar esse N, certo? Para caracterizar os conjuntos finitos. Eu estou dizendo que todo conjunto finito tem a bijeção com algum IN. Tranquilo? Certo? Beleza? Tranquilo? Então isso, na verdade, falta um detalhezinho ainda que eu vou falar em seguida. Tá? Mas isso é o caminho que vai me permitir caracterizar esse N que está aqui como cardinalidade X. Tá legal? E aí eu chamo essa função aqui de uma contagem para X. Tá legal? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que um conjunto é finito se e somente se existe uma contagem para ele. Tá legal? Beleza? Certo? Se existe uma contagem, aquele N que eu usei para contá-lo, eu defino como sendo a sua cardinalidade. Aí, depois que eu demonstro isso aqui, eu posso escrever uma definição dizendo, beleza, então esse N é definido como a cardinalidade do conjunto. Ah, tem. Claro, com certeza. Esqueci de escrever. Tá beleza? Tranquilo? Entenderam isso aí? Tá. Então, agora faltam alguns detalhezinhos disso aí que eu vou explicar, tá? Em seguida, para completar mesmo, para arrematar esse negócio. Tá? Mais alguma dúvida até aqui? Tá. Então agora o que eu quero explicar é o seguinte. Como isso aqui é equivalente a isso, eu poderia ter feito uma construção equivalente na qual isso aqui seria a definição e isso aqui seria o teorema. Tá legal? Eu poderia definir conjunto finito da definição. Um conjunto é infinito se e somente se existe uma contagem para ele. Beleza? E aí faria parte dessa definição. Ele é infinito se não é finito, e aí isso aqui seria um teorema. Tá legal? Essas construções são equivalentes, elas dão na mesma coisa. Tá legal? Certo? E nenhuma delas tem uma dificuldade adicional em relação à outra. Certo? Mas por que eu opto por fazer essa? Para causar, para balbúrdia. Entendeu? É uma opção de balbúrdia. Certo? Começar assim. Porque já é uma coisa, no começo, você já evidencia a propriedade que faz isso tudo aí existir. Entendeu? Porque veja bem, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas vou tentar. Se eu começasse assim, eu acho que seria uma abordagem, se eu começasse isso aqui com a definição, seria uma abordagem não problematizada. E para mim começar assim é uma abordagem problematizada, certo? Esse termo de matemática problematizada e não problematizada eu tenho usado bastante, né? Tem um texto meu de 2018, tem um outro agora de 2019 que ficou pronto anteontem, que eu posso mandar para vocês lerem, que eu explico mais ou menos o que eu quero dizer com matemática problematizada e não problematizada, certo?
Mas basicamente a ideia de matemática não problematizada é uma abordagem da matemática, uma concepção sobre o conhecimento matemático que enfoca a matemática estabelecida e esconde as maneiras como aquela matemática é produzida, as ideias que levam à produção daquela matemática, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo muito claro disso, eu acho, é como se apresenta números irracionais nos livros didáticos, muitas vezes, que fala assim, um número irracional é aquele que tem representação infinita não periódica, beleza? Você tem livros que fazem isso ainda, antigamente era tudo assim. E meio que isso cai do céu, sabe como é que é? Sabe como é que é? Tipo assim, mas por que e de onde vem esses números? Por que eu não poderia ficar só nas frações? Porque é necessário inventar números que não são frações, beleza? Então isso que eu estou chamando de uma abordagem não problematizada, tá legal? Que é uma abordagem que não evidencia qual é a questão e quais são as ideias que levam à invenção de um determinado conceito matemático. Tá claro isso que eu estou falando? Certo? Então, eu acho que se começasse por aqui, seria uma abordagem não problematizada. Entendeu? Porque se não existisse essa coisa aqui bizarra, eu nem estaria falando de nada disso. Entendeu? Eu nem estaria falando de conjunto de cardinalidade, ia ser tudo muito mais simples. Entendeu? Então, na verdade, o que motiva toda essa teoria, certo? Que faz toda essa teoria ter sido inventada pelo Cantor, etc., é o fato de que existem conjuntos com a propriedade bizarra de serem do mesmo tamanho que um pedaço deles próprios. Tá claro? Então, começando assim, eu acho que eu estou sendo mais problematizador, porque eu já estou colocando em evidência a propriedade que motiva toda essa discussão. E aí, deu para entender? Sim. Qual a relação dessa parte de contagem com a integrabilidade de conjunto? Então, vou falar... Daqui a pouco eu volto aí, rapidinho. Porque agora eu vou já falar de conjuntos remunerados. Tá? Mas só completar algumas observações aqui. Bom, ficou claro esse negócio que eu falei de problematização? Ficou? Tá, então agora para completar alguns detalhes formais que faltariam para completar. Primeiro, eu deixei um buraco aqui de propósito, porque para demonstrar esse teorema, tem um lema que eu tenho que demonstrar antes, que é o seguinte, IN é finito, entendeu? Que parece uma coisa óbvia, mas não é. E essa é a parte mais técnica, mais chatinha da demonstração. Essa demonstração está feita aí na folha, tá? Então eu mostro que IN é finito, e isso aqui e o fato desses conjuntos IN serem finitos, que é uma coisa óbvia, mas eu tenho que falar, quem quer demonstrar isso? É demonstrar que ele é finito no sentido dessa definição aqui. Ou seja, é demonstrar que esses IN, eles não podem ter uma abjeção com uma parte própria deles. E para demonstrar isso, eu uso as propriedades de N que já estão construídas antes pelos axiomas de Peano, tá? Então, para demonstrar isso aqui, esse lema aqui, eu uso o que eu conheço de N a partir dos axiomas de Peano. Tranquilo? Certo? Então, o fato, se eu supuser que existe uma abjeção de algum cara desse aqui com um subconjunto próprio dele mesmo, isso vai levar a uma contradição lá dos axiomas de Peano. Tá legal? Aí depois eu vou usar isso para demonstrar isso aqui. Tá? Isso aqui eu preciso para demonstrar isso. Tranquilo? Só que com isso demonstrado, a demonstração fica muito mais fácil. Tá tranquilo? Isso, certo? Você vai pensar para aquela definição, né? Quando você fala que tiver finito, se não infinito, você vai ter que negar a de cima para ser finito, né? Para negar a de cima, ou não tem abjeção, ou não tem abjeção com ponto inteiro, é isso? Não tem nenhuma, eu tenho que mostrar que não tem nenhuma abjeção com nenhum subconjunto próprio. Não pode existir uma abjeção com um subconjunto próprio. Beleza?
certo? É isso que eu demonstro aqui. Que esses IN, nenhum deles pode ter uma bijeção com subconjunto próprio. Tá? Bom, agora o último detalhe que falta para completar isso aqui. Na verdade, tem esse teorema que eu preciso ainda de um segundo teorema para isso ficar consistente formalmente, que é o seguinte. Uma contagem, se eu tenho uma contagem de um conjunto, essa contagem é única. É única. Uma contagem de um conjunto lá. Uma contagem é uma bijeção com IN, certo? Existe uma única contagem? Não. Existem quantas contagens de um conjunto com N elementos? N fatorial. Né? Permutações. Né? Problemas de combinatório que até eu sei. Beleza? Tranquilo? Então, não existe uma única contagem. Existe N fatorial contagens. Tá? Que é um problema de árvore, né? De combinatório, né? Aquele negócio das possibilidades. Porém, o que é único aqui? Tem uma coisa que é única, é o quê? Não, a F não é única, o que é único? O N é único, então tem que mostrar que o N é único. Tipo assim, eu tenho que mostrar que, tipo assim, um conjunto com 4 elementos, eu posso contar ele de 4 fatorial formas diferentes. Mas eu não posso contar de um jeito e dar 4 quando ele dá 5. Entendeu? Então tem outro teorema que está aí na nota de aula também, que mostra assim, que se existem duas contagens IN e IM para o mesmo conjunto X, então M é igual a N. Certo? Isso aí está tudo na folha, tá? Deixa eu ver. Teorema 3.1 e 3.2, tá? Beleza? Certo? Tá? Então, depois a gente pode fazer. Então, a parte de conjuntos finitos, basicamente é isso. Essas demonstrações do lema desse teorema aí, que está como teorema 3.1, e do outro teorema, que é teorema 3.2, estão aí na folha. Tá legal? Beleza? Posso apagar isso aqui? Pode? Olha só uma observação também. Os livros acabaram, tá? Então, quem quiser livro e não foi contemplado na primeira remessa, eu posso fazer uma nova remessa de livros, tá? Beleza? Então, quem quer? Danúbio, quem quer? Tá. Então, escreve aí, por favor, do lado da sua assinatura. Também quer? Não, só a primeira remessa. Eu botei meu nome. Então, mas a galera pegou sem botar o nome, eu não consigo controlar. É para que livro do lado? Pode dar volume 1 e volume 2. Você quer um de cada? Tá. Aí semana que vem eu trago. Põe do lado da sua assinatura. Mais alguém que pediu e não conseguiu pegar? Você pagou já, Bruno? Tá. Mais alguém? A Adriana da Física pegou ontem? Pegou. Tem o Vitor da Física que pediu também. Não, a Andréia ali, ó. Quer... Não, vou botar a presença. Ah, tá. Posso apagar isso, então? Então, um outro exercício, ainda nessa parte de conjuntos finitos, que eu acho legal, é o exercício, deixa eu ver o número dele. O exercício 3.4, item 3 e item 4. Tá? Que é o seguinte. É esse aqui. Se eu tenho x
um conjunto finito com cardinalidade de x igual a n, certo? X é um conjunto finito com cardinalidade de x igual a n. Então a cardinalidade das partes de x, quanto é? 2 elevado a n, tranquilo? Beleza? Parte de x está claro para todo mundo o que é? Parte de x é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de x, tá legal? Então a cardinalidade dele é 2 elevado a n, tá legal? Beleza? Certo? Esse exercício aí eu acho legal pelo seguinte, a gente pode fazer esse exercício por indução, ou seja, a gente pode organizar essa demonstração por indução ou por argumento combinatório. Tá legal? É mais legal. Você tem que sempre falar isso. O Ivo é o rei da combinatória. Não, eu? É. Isso. Márcia é. Hã? Márcia é. Eu sei. Gente, eu não sei nada de combinatória, vocês não estão entendendo. Acho tão difícil. Toda vez que tem aquele negócio que eu faço de um jeito e faço do outro, dá diferente, eu acho que as coisas estão certas. Mas enfim, eu também acho. Mas enfim, isso aqui a gente pode fazer por um argumento combinatório, tá? Mas tanto o argumento de indução quanto o argumento combinatório, eles se baseiam na seguinte ideia para fazer isso aqui. Por que é 2 elevado a n? Por que é potência? Porque o que você tem que pensar é, quando você acrescenta um elemento no conjunto, como isso altera o número de subconjuntos? O que acontece com o número de subconjuntos? Multiplica por 2, concorda? Certo? Então, se eu tenho um conjunto com n elementos, eu acrescento um novo elemento, isso dobra o número de subconjuntos. Por que dobra? Porque tem todos os subconjuntos anteriores e os outros que são incluídos nesse novo elemento, que é em mesma quantidade dos anteriores. Certo? Não, Cecília? Tá. Não, tipo assim, você pega um conjunto lá. 1, 2, 3. Beleza? Certo? Quais são? Não, isso aí é ruim. Vai dar um 2. 3 elementos segundos. Beleza? 1, 2. Quais são os subconjuntos? Vazio. 1. Só o 1. Só o 2. E 1 e o 2. Beleza? Certo? Agora eu vou acrescentar um elemento aqui. 1, 2, 3. Tranquilo? Aí quais são os subconjuntos desses? São todos esses aqui e mais quem são os novos. É o 3, 1, 3, 2, 3 e 1, 2, 3. Entendeu? Certo? Então, quando eu acrescento um novo elemento, tem dois tipos de subconjuntos. O que tem esse novo elemento e os que não tem esse novo elemento. Os que não têm esse novo elemento são os anteriores. Certo? E o que tem esse novo elemento são os anteriores acrescidos nesse novo elemento. Tá legal? Obviamente não é uma demonstração disso aí, lógico, tá? Mas a ideia da demonstração é essa, tá? Na verdade isso aí que a gente chama de um exemplo suficientemente genérico. Mas depois eu falo isso. Então volume 1 e 2. Bruno, Carol. É porque outra vez eu pedi só dos naturais. Agora você quer só dos inteiros. É. Tá. Danúbia, Jéssica, Renan. Só. Mais alguém? Mais alguém? Não. Beleza? Tá, então semana que vem eu trago. Certo? Tá? Posso apagar aqui? Então esse exercício eu recomendo que vocês façam. Mesmo porque daqui a pouco a gente vai falar nisso, isso aqui é uma propriedade básica para quando a gente vai falar dos transfinitos. Tá?
Um outro que também é legal, sobre conjuntos finitos ainda, que é parecido com esse, assim, tem um raciocínio semelhante a esse, que é o seguinte: se eu tenho um conjunto x e y finitos, cardinalidade de x igual a m, cardinalidade de y igual a m, certo? Eu posso perguntar quantas funções de x e y existem, certo? É M e é M. Ah, É diferente, né? diferente, Beleza? Tranquilo? Tá? Alguém sabe a resposta? Eu tenho um conjunto com m elementos e um conjunto com n elementos. Quantas funções existem de x e y? Todas as funções. É um número finito de funções também, concorda? Beleza? Quantas são? Alguém sabe? Isso, n elevado a n. n elevado a n. Certo? Beleza? Sabiam disso? Não. Mas dá para intuir que é uma quantidade finita, concorda? Ou não, ou nem isso. Tá. Beleza? Agora, por que é n elevado a n? Porque eu posso pensar da mesma forma. Quando eu acrescento, eu tenho aqui o conjunto x, tá? Faz de conta com 4 elementos. Aqui o conjunto y com n elementos, não importa. Tranquilo? Certo? Então, então aqui, ó, y tem m elementos, beleza? N elementos, desculpa. N elementos, certo? Beleza? Quando eu acrescento um novo elemento aqui, quantas novas funções eu acrescento? Quantas? N. Porque para eu, faz de conta, ó, vou botar aqui. Vou botar aqui com 3 só. Pronto. Beleza? Certo? Faz de conta que eu tinha uma função aqui, ó. Vou botar uma função qualquer aqui, ó. Pronto, vou botar essa função aí que ela não é nem injetora nem subvejetora, tá legal? Uma função qualquer, tranquilo? Certo? Agora eu chego aqui e acrescento um novo elemento. Beleza? Então, para essa função aqui, quantas novas funções ela vai gerar? Quantas? N, que no caso 3 aqui, certo? Porque eu posso associar esse cara para cá ou para cá. Tá legal? Então, para cada função que eu tinha antes, eu tenho N novas funções. Entendeu? Beleza? Certo? Então depois tentem escrever bonitinho. Eu acho isso aí legal, mas deu para ter uma ideia do que é? Então quando eu acrescento um novo elemento, eu multiplico o número de funções pela cardinalidade do contradomínio. Porque eu tenho N possibilidades para definir esse cara. Quer falar? Certo? Sim. É que é legal ter essas paradas de função e tal, quando você produção finito, você pode construir várias classes de funções a partir de combinatória, né? É isso. Pode fazer adjetiva, que você já falou que é fatorial, né? Essa daí que é funções quaisquer, injetiva, sobrejetiva, crescente e também decrescente. E ainda tem ponto fixo que não tem ponto fixo. Mas crescente você precisa de uma ordem, né? Aí a gente mais coisa. Isso. Legal. Mas aí eu não sei nada dessa parte. Mas eu acho legal também. Quer dizer, eu sei fazer sem pensar dessa maneira. Na verdade, de repente, eu até estou pensando sem saber, né? Mas eu concordo com o Ivo, né? Tem vários problemas de funções que vocês podem fazer com os finitos. Jônio.
Certo. Então agora vamos passar para conjuntos infinitos. Beleza? Pode apagar isso aqui? Então, conjuntos infinitos, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Primeiro teorema. Beleza? Certo? Então existe f de n em x injetiva, tá legal? Certo? Eu vou dar uma ideia da demonstração desse teorema. Ela está escrita aí na folha, mas eu vou comentar rapidinho. Mas antes da demonstração, o que esse teorema diz, tá? A gente sempre tem que lembrar daqui para frente que a gente vai começar a demonstrar mais e mais teoremas. Que assim, que entender um teorema não é só entender a demonstração, é entender o enunciado. E não só entender o enunciado, dizer o que ele diz, mas o que ele representa na teoria. É isso que eu chamo de problematização também. Certo? Qual é a importância dele na teoria. Certo? Isso que eu critico muito certos livros de matemática universitária, que eles, tipo assim, fazem uma abordagem plana, entendeu? Fazem uma abordagem onde ele esconde o jogo. Ele não diz o que é mais central e o que é mais periférico. Certo? Mas enfim, esse teorema aí, o que ele diz? Ele diz que n tem a menor cardinalidade infinita possível. Tá claro isso? Tá? Aí também tem um exercício na folha. Deixa eu ver aqui qual é. É o exercício 2.3, tá? Na página 9. Certo? O exercício 2.3 ele diz, olha só, que se existe uma função f de x em y sobrejetiva, certo? Então, dentro de x tem um subconjunto equivalente a y. Concorda? Então, x a cardinalidade de x é maior ou igual que a cardinalidade de y. Pode ser igual também, tá legal? Se existe, do exercício. Se existe uma função sobrejetiva, então dentro do domínio tem um cara equivalente ao contradomínio, certo? Beleza? Certo? Qual é a ideia disso? Se existe uma função sobrejetiva, é porque eu consigo cobrir o contradomínio inteiramente. Então isso significa que no domínio existe pelo menos uma quantidade de caras suficiente para cobrir o contradomínio. E pode ter mais, porque eu posso ter dois indo no mesmo cara. Tá legal? Certo? Então, a ideia de uma função sobrejetiva, vocês podem pensar que ela, uma ideia assim de recobrimento, tá? Que ela é o suficiente para cobrir o contradomínio. Tá legal? Então, a cardinalidade do domínio é maior ou igual. Tá legal? Certo? Deu para aceitar essa ideia? Sim. Por outro lado, se existe uma função injetiva, é a ideia de injetar, certo? Que um conjunto cabe dentro do outro, tá legal? Beleza? Se ela é injetiva, é por quê? Para cada elemento daqui tem um elemento aqui associado e aqui ainda pode ter sobrando gente, tá legal? No contradomínio. Então, função injetiva, o domínio tem que ser menor ou igual ao contradomínio, tá legal? Esse é o exercício 2.3.
Beleza? Bom, então esse teorema diz que N, qualquer conjunto infinito tem uma função injetiva de N, tá legal? Então N cabe dentro de qualquer conjunto infinito, tá legal? Beleza? Então não pode ter nenhum conjunto infinito menor do que N, tá? Sim. Beleza? Fala, Cecília. Tá. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Como é que é a demonstração desse teorema? Primeiro, uma coisa que a gente não falou aqui. Se ele é infinito, em particular ele é não vazio. Tá? Eu esqueci de falar do vazio. Vazio, segundo a nossa definição de infinito, vazio seria finito ou infinito? Finito. O vazio teria que ter uma parte própria. E ele não tem parte própria. Entendeu? Beleza? Certo? É um argumento por vacuidade, né? Que para mostrar que vazio é infinito, teria que ter um subconjunto próprio de vazio em direção com vazio. Então, não tem. Então, ele é finito, tá? Mas, enfim, se ele é infinito, em particular, ele é não vazio, tá legal? Certo? Se ele é não vazio, existe um elemento x1 pertencente a x, tá certo? Beleza? Tranquilo? Aí eu posso definir o conjunto x1, que vai ser x menos o elemento x1, tá legal? Beleza? Certo? Tranquilo? Aí olhando para esse conjunto x1, para ele tem duas possibilidades, tá legal? Beleza? Que é, ou ele é vazio ou não, certo? Beleza? Se o x fosse vazio, isso implicaria, se o x1 fosse vazio, isso implicaria que o x seria igual ao x1, então o x seria finito, porque eu estaria exibindo uma contagem para o x. Tranquilo? Certo? Aí eu posso pegar um conjunto, então esse x, logo, x1 é diferente de vazio. Então existe um x2 pertencente a x1, tá legal? Então aí eu posso definir o conjunto x2 como sendo x1 menos x2. Aí da mesma forma, eu pego, se x2 fosse vazio, isso implicaria que o x seria x1, x2. Tranquilo? Certo? Então o x seria finito. Tá? Beleza? Então isso me diz que eu posso continuar esse processo de pegar um elemento xn para todo n, certo? Porque se esse processo parasse em algum lugar, ou seja, se o conjunto esvaziasse, é porque ele seria vazio. Seria finito isso, desculpa. Beleza? Então assim eu defino uma função φ de n em x, que a cada número natural n associa o elemento xn assim obtido. Tá legal? E por que essa função necessariamente é injetiva? Tá? Porque para ela não ser injetiva, teria que ter um N1 e um N2 diferentes associados ao mesmo cara. Mas isso não é possível, porque cada xn desse que eu escolho, ele é escolhido quando todos os anteriores já foram retirados. Então não pode ter dois iguais. Ficou claro isso?
Certo? Beleza? Pode ter um seguinte que seja igual quando você está olhando os anteriores e aquele. Mas aí um deles é maior do que o outro. Vamos lá, tipo assim, eu tenho N1 e N2. Beleza? Certo? Suponha que você vai pegar N1 e N2, tal que XN1 é igual a XN2, concorda? Beleza? Então, N1 e N2 diferentes, alguém é maior, certo? Então, suponha que N2 é maior do que N1, tá? Então, XN2 não pode ser igual a XN1, porque quando o XN2 foi escolhido, o XN1 já tinha sido retirado. Beleza? Então, basta olhar para os anteriores, entendeu? Beleza? Certo? Alguma dúvida? Posso apagar? Não. Tá. Pode apagar? Porque para ela não ser injetiva, eu teria que ter essa situação. N1 e N2 diferentes, acho que XN1 é igual a XN2. Mas se eles são diferentes é porque algum deles é maior. Então suponha que o N2 seja maior. Isso significa, pelo processo de construção, que quando o XN2 foi escolhido, ele foi escolhido dentro de um conjunto do qual o XN1 já tinha sido retirado. Pode apagar agora? Ah, pode. Certo. Então, com base nisso, a gente define certo? A gente define X enumerável, beleza? Se existe uma objeção com N, tranquilo? Tá beleza? Certo? Tá? Enumerável, ou seja, se existe F de N em X bijetiva. Tranquilo? Isso eu chamo de uma enumeração para o conjunto X. Aí tem a pergunta da Cecília, agora para voltar, que repara que eu estou usando as palavras contagem e enumeração com sentidos diferentes, tá legal? Então, o que eu estou chamando contagem é uma abjeção com um conjunto finito, um conjunto daqueles de 1 até N.
Beleza? Segmento inicial dos naturais. E o que eu estou chamando de enumeração é uma objeção com N. Beleza? Certo? Agora, é importante ficar atento para isso, porque alguns livros de análise definem isso diferente, entendeu? Eles chamam de conjunto enumerável quando o conjunto é finito ou tem uma objeção com N. Eu não gosto dessa definição, porque eu gosto de separar, porque eu acho que finito e infinito são coisas, como eu falei ontem, são coisas qualitativamente diferentes, entendeu? Então eu não gosto de ter uma definição que coloque finito e infinito no mesmo saco. Porque aí tem toda aquela questão que infinito não é um número, beleza? Certo? Então só para ficar atentos, porque em alguns livros pode ter uma definição, o que eles chamam de enumerável é diferente do que eu estou chamando aqui. Então o que eu estou chamando de enumerável é só que tem uma objeção com N, tá? Então para mim enumerável é sinônimo de Aleph zero, tá? Em alguns livros chamam enumerável de Aleph zero ou finito. Tá legal? Beleza? Só um alerta. Beleza? Tá. Aí agora tem algumas propriedades. Fala, Danúbio, vai falar? É que eu me enganei pelo momento pensando que no Aleph zero também se deixa conjuntos finitos. Não. Aleph zero é só o que é equivalente a N. Ah, tá. Porque os Alephs são classes de conjuntos infinitos, entendeu? Isso aí é padrão, é assim mesmo. O que não é muito padrão é porque é o enumerável. Porque para mim, eu estou chamando o enumerável de sinônimo de Aleph zero. Alguns lugares chamam o enumerável de Aleph zero ou finito. Tá? Mas o Aleph zero não varia muito não. Tá? O processo de contagem de irremediabilidade é o mesmo, né? Só que aí só muda basicamente o nome. A contagem relaciona conjuntos finitos, aí a gente faz a direção com uma parte, né, de N, e aí você faz a direção com N outro. Isso, exatamente. E o motivo, a minha escolha por não usar o mesmo nome para essas coisas é essa, porque eu não gosto de juntar finito com infinito. Certo? Beleza? Bom, aí tem algumas propriedades de conjuntos enumeráveis, tá? Tipo a união de uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável, certo? E há também a união de uma quantidade enumerável de conjuntos enumeráveis também é um conjunto enumerável. Tá legal? Se eu tenho x, n, com n pertencente a n, enumeráveis, então a união de todos esses xn também é enumerável, tá legal? Certo? Beleza? Tá tranquilo isso? A demonstração disso é basicamente aquela demonstração de que é enumerável. Tá? Repara só. Porque se eu tenho uma quantidade enumerável de conjuntos enumeráveis, eu posso tipo colocar cada um como se fosse uma linha, assim, entendeu? Beleza? E aí eu vou percorrendo esse negócio, tipo como eu percorro o que naquela que a gente fez ontem. Naquelas diagonais assim. Entendeu? Beleza? Certo? Alguma pergunta aqui? Tá. Outra propriedade. Se eu tiver o produto cartesiano finito de conjuntos enumeráveis, isso é enumerável. Tá legal? Posso apagar essa parte aqui? Só daqui de baixo. Isso é um exercício que está aí na folha, tá?
4.3 e 4.3 e 4.5, tá? Então, outro exercício. Fala. Agora esse aqui, produto cartesiano, tranquilo? Produto cartesiano finito de conjuntos enumeráveis é enumerável, tá legal? Então, por exemplo, N é enumerável, N cartesiano N é enumerável, tá legal? E assim por diante, tranquilo? Certo? Agora, pergunta. Eu posso ter um produto cartesiano infinito, com infinitas parcelas, certo? Então, produto cartesiano enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável ou não, vocês acham? Não, não é. Certo? Porque o que é um produto cartesiano? O que é um produto cartesiano infinito? Certo? Pensa no produto cartesiano, o que é um elemento de um produto cartesiano? É uma upla ordenada, concorda? Certo? Então o que é N vezes N? É um cara na forma N1, N2. Certo? O que é um produto cartesiano infinito? É N1, N2 vezes N3, beleza? Até infinito. Certo? Beleza? Isso é um número real, é a representação decimal de um número real. Certo? Na verdade, se eu pegar... Na verdade, é muito menos do que isso. Basta eu fazer um produto cartesiano, não precisa nem N vezes N vezes N vezes N. 0 a 9 vezes 0 a 9 vezes 0 a 9 vezes 0 a 9 já é uma coisa não enumerável, que é R. Entenderam o que eu falei? Não. 0 a 9, os algarismos. Não precisa nem pegar N inteiro, basta pegar de 0 a 9, que já é uma coisa não enumerável, já dá R. Entendeu? Entendeu todo mundo? Com esse mesmo conjunto infinito. Entendeu? Infinitas vezes. Certo? Porque aí o que dá? Isso dá uma representação decimal de um número real. Entendeu? Certo? Bruno, quer falar? Acho isso genial. Mas entendeu? Eu só entendo que chegou na representação decimal. Não, o que é... Posso apagar isso aqui? Como se fosse, na verdade, Eu posso pensar como. Não, tá. Fala. Cada valor daquela UPA seria uma casa decimal. Isso. Porque esse produto cartesiano infinito é uma sequência, na verdade. Entendeu? É uma coisa assim. Tipo, A1, A2, A3, entendeu? Beleza? Eu posso pensar nisso como uma representação do número real. Entendeu? Beleza. Então agora, há alguma pergunta sobre isso aqui? Certo, Vanessa? Fala não. Ok? Posso apagar isso aqui? Tá. Então agora, beleza. Então agora a gente tem dois tipos de conjuntos infinitos, tá? A gente tem os enumeráveis e os não. Quer dizer, mentira, a gente não tem isso ainda. Certo? Beleza? Porque nesse ponto onde eu estou, da construção, eu ainda não sei que existem conjuntos não enumeráveis. Qual é o argumento que me diz que existe pelo menos um conjunto que não é equivalente a N? É diagonal de Cantor, que a gente fez ontem. Tá legal? Sim?
Diagonal de campo é aquela de R, não é de Q. Tá beleza? Certo? Então, beleza. Eu defini o conjunto de ser numeráveis, tranquilo? Mas, até eu coloquei aquela pergunta ontem. Será que todos os conjuntos infinitos são equivalentes, sim ou não? O que me diz que não é a diagonal de Cantor, certo? O que me diz que existe um conjunto infinito que não é equivalente a N. Então existem pelo menos dois conjuntos que não são equivalentes. Beleza? Então eu chamo enumeráveis e não enumeráveis. Tá legal? Certo? Aí agora eu pergunto, tá chegando num momento emocionante. Agora eu pergunto. Enumeráveis é uma classe, naquele sentido? A gente já falou isso ontem. Por quê? Quem caracteriza uma classe? Que todo mundo que está lá é equivalente. Tá legal? E qual é a definição de enumerável? É ser equivalente com N. Então, se eu tenho dois conjuntos, x1 equivalente com N e x2 equivalente com N, então eles são equivalentes. Tá legal? Certo? Por quê? Porque se ele é equivalente com N, tem uma bijeção com N. Aqui também tem uma bijeção com N. Se eu fizer a composta das duas, já tem uma bijeção ali. Então eles vão ser equivalentes. Beleza? Então, os conjuntos enumeráveis formam uma classe de cardinalidade. Tá legal? Agora a pergunta é, os conjuntos não enumeráveis formam uma classe de cardinalidade? A resposta é não, mas nós não sabemos ainda. Porque na definição não tem nada que garanta nem que sim nem que não, concorda? Decorre da própria definição de enumerável que enumerável é uma classe. Mas não tem nada, porque a definição de não enumerável é só o que não é equivalente a N. Então poderia acontecer, que não acontece, mas poderia, de todo mundo que não é equivalente a N ser equivalente entre si. E a gente vai mostrar que não é. A gente não, o campo. Certo? Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer a demonstração do teorema de Cantor. Certo? Tá, posso apagar isso aqui? A demonstração do teorema de Cantor é uma demonstração elegante. Tá? O que eu quero dizer com elegante? Que ela é uma coisa... Pode ser uma definição de elegante, pode ser assim, ela é difícil e curta. Entendeu? Beleza? Que é uma demonstração assim, que quando você vê, acabou. Entendeu? E ela tem uma estrutura parecida com o negócio do quem barbeia o barbeiro, né? Porque eu vou chegar numa coisa que se auto-nega, entendeu? Nega a si própria. E ela tem uma estrutura também parecida com a diagonal de Cantor, porque eu vou supor que existe uma bijeção e a partir da suposição da existência dessa bijeção eu vou ser capaz de construir um cara que não está na imagem. Então, na verdade, eu mostro que ela não pode ser sobrejetiva. Tá legal? Certo? Posso apagar isso aqui, né? Então, o teorema de Cantor, ele é o seguinte, o enunciado dele é assim. Beleza? Tranquilo? Então, seja x um conjunto qualquer. Aí eu vou mostrar que x não pode ser equivalente com partes de x. Tá legal? Beleza? Para conjuntos finitos, a demonstração do teorema de Cantor, ela é genérica. Ela não usa nenhuma hipótese quanto à cardinalidade do conjunto. Então, ela se aplica também para conjuntos finitos.
Para conjuntos finitos já tem outra demonstração, que é aquela lá do 2 elevado a n. Então eu já sei que isso é verdade para conjuntos finitos. Agora, como conjuntos infinitos têm propriedades bizarras e diferentes das propriedades dos conjuntos finitos, né, conjuntos infinitos, então poderia acontecer de existir um conjunto infinito lá bizarro, certo? Que tivesse tanto elementos quanto subconjuntos. Porque como é que eu vou saber? Um conjunto lá esdrúxulo. Poderia acontecer de ter uma objeção entre os elementos e os subconjuntos. O teorema de Cantor vai mostrar que não é possível isso. Tá legal? Certo? Oi. É, sim. Tem que ser não vazio. Mas pode escrever isso aí. Não, se ele é vazio... Não, também vale se ele é vazio. Porque se ele é vazio, ele tem 0 elementos e um subconjunto. É, isso. Então... Certo, também se aplica para o conjunto vazio, porque o conjunto vazio tem 0 elementos e um subconjunto. Tá legal? Que aí ele próprio, certo? Bom, aí a demonstração é a seguinte, certo? Eu vou pegar um conjunto qualquer, beleza? Tranquilo? Então, suponhamos que exista uma função que aí eu chamei de alfa de x em p de x. Tranquilo? Beleza? Suponhamos que existe essa função, tá certo? Posso apagar o lado de cá, né? Agora, o que essa função faz? Essa função, repara, ela é uma função que ela associa elementos a subconjuntos de um mesmo cara, concorda? Então vamos dar um exemplo aí. Faz de conta, só para fixar as ideias. Então, o que essa função alfa faria nesse caso? Ela está associando elementos a subconjunto, é uma função alfa lá qualquer. Então ela vai associar, por exemplo, o elemento 1 a algum subconjunto aqui. Vazio, pronto. Vai associar o elemento 2 a algum subconjunto aqui. Qual? Fala aí um. 1, 2. 1 e 2. E vai associar o elemento 3 a quem? X. Beleza? Tranquilo? Então ela é uma função que associa elementos a subconjuntos, concorda? Certo? Então pode acontecer do elemento que está desse lado pertencer ao subconjunto que está do outro lado. Concorda? Para quem é que isso vale aqui? Aqui eu tenho que o 1 não pertence ao alfa de 1, concorda? Certo? O 2 pertence ao alfa de 2. E o 3 pertence ao alfa de 3. Tá legal? Certo? Beleza? Então agora aqui eu defino o conjunto que eu vou chamar de A como sendo o conjunto dos X pertencentes a X tais que alfa de A não pertence, A não pertence a alfa de A. Não, X não pertence a alfa de X. X não pertence a alfa de X, tá legal? Beleza? Tranquilo? Então nesse exemplo aqui, quem seria o A? Quem seria o A? Seria o 1, concorda? O A seria só 1.
Ok. Aí vai acontecer o seguinte. Esse A, concorda que ele é um subconjunto de X? Se ele é um subconjunto de X, ele é um elemento de parte de X. Esqueci de escrever aqui, ó. Bijetivo. Tá legal? Estou supondo que existe uma bijeção, certo? Tá? Então, ele não é um elemento de parte de X. Eu não estou supondo que a função é bijetiva. Ele não está no contradomínio. Então tem que existir o quê? Um elemento do domínio que está associado a ele. Então, existe um elemento A pertencente a X, tal que alfa de A é igual a alfa de Azinho igual a Azão. Concorda? Porque eu estou supondo que ela é bijetiva. Tá legal? Certo? Ok até aqui? Agora que vai acontecer a mágica, que é o seguinte. Esse A não é um elemento de X? E esse A aqui não é um subconjunto de X? Então pode acontecer duas coisas. Ou o Azinho pertence a Azão, ou não. Tá? Então uma dessas duas coisas aqui tem que acontecer. Concorda? Ou o Azinho pertence a Azão, ou o Azinho está no complementar do Azão em relação a X. Agora, se Azinho pertence a Azão, o que isso vai implicar? Qual é a definição de Azão? Um cara está em Azão 6, somente se acontece o quê? A não pertence a alfa de A, que é quem? Que é o Azão. Então isso aqui não pode acontecer. Certo? Agora, se Azinho não pertence a Azão, o que vai acontecer? Ele não satisfaz isso aqui. Se ele não satisfaz isso aqui, qual é a negação disso aqui? Pertence. A negação de não pertence é pertence. Repara que a gente usa fortemente o princípio do terceiro excluído. Né? Só tem duas possibilidades, certo? Então o A pertence a alfa de A, que é o Azão. Pronto. Absurdo. Essa propriedade se auto-nega. Tá legal? Não pode valer nem a propriedade nem a negação dela. Então isso é um absurdo. Tá legal? Beleza? Certo? E aí? Alguma pergunta sobre a demonstração? Bruno, um cara de pensativo. Tá. Falei que essa demonstração é elegante. A definição de elegante é isso. Repara que ela é curta, mas ela tem uma coisa assim. Não tem a cardinalidade. Repara que o que eu mostro, na verdade, é que ela não pode ser sobrejetiva. Porque o que furou foi a sobrejetividade, então não é injetiva. Certo? Ou seja, o que eu mostro é que não pode haver uma sobrejeção de X em parte de X. Tá? Mas poderia botar sobrejetivo ali. Entendeu? Certo? A gente sabe que o conjunto das partes tem 2 elevado a n. Só por causa dos finitos. Sim. Tá. Eu estava pensando nisso aqui. Agora, isso que eu vou falar agora. Nos casos, mas nos casos do infinito tem uma coisa análoga a isso. Ao 2 elevado a. Entendeu? Então eu vou falar agora o que é. Com Aleph. Porque os Alephs, a gente pode falar de uma aritmética dos Alephs. Certo? Mas a aritmética dos Alephs é diferente da aritmética dos naturais. Porque no Aleph, o sucessor de um Aleph é a potência dele, não ele mais um. Exatamente isso, é o 2 elevado a. E o 2 elevado a no infinito tem um sentido, que é o que eu vou falar agora. Tá?
Posso apagar esse lado aqui? Pode. Beleza? Querem falar alguma coisa ou posso continuar? Para acabar a aula. Pode? Tá. Então é o seguinte, repara só. Então agora aí nascem os álefes. Tá? Danúbia, Vanessa, querem falar? Na verdade, a gente ainda está pensando em como que o senhor chegou àquele A minúsculo. Tá, esse A minúsculo, ele veio da hipótese da função ser sobrejetiva. Certo? Porque esse cara que eu construí, ele foi construído espertamente, porque eu já sei que ele vai dar uma contradição, entendeu? Mas não importa, ele é um elemento do contradomínio. Se ele é um elemento do contradomínio, eu estou supondo que a função é sobrejetiva, então tem que existir um elemento do domínio correspondente a ele. Repara que o que fura não é a existência dessa função. Essa função aqui pode existir. O que fura é o fato dela não ser sobrejetiva. Ela não pode ser sobrejetiva. E lembra também que aquela ideia de sobrejetiva tem uma ideia do conjunto domínio ser maior, entendeu? Então quando eu falo que não pode existir uma função sobrejetiva, no fundo eu estou dizendo que a carne exatamente, do contradomínio tem que ser estritamente maior. Entendeu? Beleza? Porque repara que trivialmente, embora essa palavra seja proibida, mas só uma licença, existe uma função injetiva aqui, porque eu posso associar o elemento, cada elemento ao seu unitário correspondente. Então isso é uma injeção, entendeu? Mas, então ele está dentro do outro, mas a volta não está, então ele é estritamente maior, entendeu? Beleza? Tá, então agora a gente tem essa situação aqui, Aleph 0, que é os enumeráveis. Tranquilo? Fala. Calma que tá acabando. Tá quase acabando. Falta 5 minutos. Olha só, Aleph 0 enumeráveis, tá legal? Que aqui eu tenho N, Z, Q, os algébricos. Tá? Depois a gente vai fazer essa demonstração. Por que os algébricos são enumeráveis, tá legal? Certo? Mas essa coisa dos algébricos é legal, porque na verdade a maioria dos números reais é transcendente, entendeu? Certo? Então, a maioria dos números reais é mega mal comportada, né? Bom, e aí eu tenho Aleph 1, que aqui eu vou ter, vou botar aqui, N, Z, Q. Aleph 1, eu tenho R e eu tenho partes de N. Tá legal? Partes de N, porque é o próximo Aleph, sempre é a parte. Como é que eu consigo um cara, segundo o teorema de Cantor, como é que eu consigo um cara que é maior do que R? Estritamente, é parte de R. Entendeu? Beleza? Certo? Então, parte de N está aqui no mesmo lugar de R. Isso aqui eu quero falar um pouco mais disso. Então, aqui eu vou ter parte de R. Tá legal? Certo? Tranquilo? Agora, eu só quero, para acabar, dar uma... Porque isso, no caso dos conjuntos finitos, a questão das partes tem o 2 elevado a n. No caso dos conjuntos finitos, obviamente, não existe potenciação como a gente entende
para números finitos. Mas existe uma ideia de potência também, que é a seguinte. Posso apagar isso aqui? Olha só, eu vou pegar X, um conjunto qualquer, tá legal? Certo? Aí eu vou definir o conjunto das funções f, cujo domínio é x e o contradomínio é 0, 1. Esse 0, 1, obviamente, aqui não precisa ser 0, 1, poderia ser um quadradinho, uma estrelinha, tá? O que importa é que é um conjunto com dois elementos. Tranquilo? Então eu tenho x, um conjunto qualquer. Tranquilo? Eu tenho x, um conjunto qualquer, e eu vou olhar para esse conjunto aí, cujo domínio é x e o contradomínio é 0, 1. Tranquilo? Se x for finito, quantos elementos tem esse conjunto? Se x for finito, tem 2 elevado a cardinalidade de x, concorda? Beleza? Né? Lembra que a gente falou daquele exercício? O número de funções de um conjunto no outro é a cardinalidade do contradomínio elevado a cardinalidade do domínio. Tá legal? Certo? Então, inspirado nessa propriedade, eu vou chamar esse conjunto aqui de 2 elevado a x. Tá legal? Beleza? Que não é uma potenciação, porque é 2, esse 2 aqui, na verdade, ele representa a cardinalidade 2. Entendeu? Ele representa qualquer conjunto com dois elementos. Porque, como eu falei, o 0, 1 aqui é irrelevante. O que importa porque eu vou falar é que esse conjunto tem dois elementos. Concorda? Beleza? Certo? Tranquilo? Então, esse 2 elevado a x aqui é uma notação que eu inventei inspirada nessa ideia. Só isso. Tá legal? Certo? Agora, quem é 2? Vamos falar outra coisa primeiro. Agora eu vou demonstrar o seguinte teorema. 2 elevado a x é equivalente à parte de x. Certo? Beleza? Tranquilo? Porque repara, entenderam o que isso aí quer dizer? Então, se eu pegar, e esse x pode ser qualquer coisa, finito ou infinito, tá legal? Certo? Repara que se x for finito, a gente já sabe, por aquele exercício anterior, que isso bate. Tá legal? Beleza? Por quê? Porque aqui eu teria as funções de x em 0, 1, que eu acabei de falar, que é 2 elevado à cardinalidade de x, e aqui eu teria a parte de x que também é 2 elevado à cardinalidade de x. Então, para x finito isso vale. Eu vou demonstrar que isso vale para x infinito também. Tá legal? Então, apenas por razões psicológicas, eu vou colocar n aqui, tá? Beleza? Eu vou explicar o argumento como seria para n, mas esse argumento aqui... Obrigada pela fazer o show. Que fica menos assim. A essa altura. Então, no final da aula. Então, mas o argumento que eu vou falar
vale para qualquer conjunto X, mas logo com ele vai ficar até mais fácil de escrever. Então, olha só, o que é? Então, eu vou mostrar uma bijeção entre esses dois conjuntos, tá? Eu vou mostrar uma maneira que garante que para cada elemento desse conjunto eu consigo associar um elemento desse e vice-versa. Tranquilo? Certo? Então, o que é um elemento desse conjunto aqui, 2 elevado a n? Um elemento do conjunto 2 elevado a n é uma função de n em 0, 1, concorda? O que é uma função de n em 0, 1? É uma coisa que eu vou fazer assim. Certo? Onde aqui eu vou associar 0, 1, aqui eu vou associar 0, 1, aqui eu vou associar 0, 1, assim por diante. Tá legal? Certo? Então chuta. Aqui vai ter quanto, por exemplo? Querer botar 0, 1? 0. Tá, é aqui. 1, e aqui? 0. Pronto. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, isso aqui é uma função que eu vou associando cada número natural ou a 0 ou a 1. Tá legal? Certo? Tranquilo? Agora, do lado de cá, o que eu tenho? Quem é um elemento desse conjunto? Um elemento desse conjunto é um subconjunto de n. Tá legal? Certo? Como é que eu posso identificar um subconjunto de n? Eu posso listar todos os números naturais, tranquilo? E para cada eles eu escrever aqui embaixo, pertence ou não pertence. Certo? Então, eu vou escrever aqui, não pertence, pertence e não pertence. Tranquilo? Certo? Ao fazer isso, eu estou incluindo 2, estou excluindo o 1, estou excluindo o 3 e depois o 6. Tá legal? Beleza? Então, como é que isso se associa com isso? Onde tem pertence eu escrevo 0, onde tem não pertence eu escrevo 1. Isso, então, cada subconjunto está associado com uma função. Beleza? Tipo assim, se eu falar um subconjunto, vocês vão saber dizer qual é a função que aquele subconjunto está associado. Se eu falar uma função, vocês vão saber dizer qual é o subconjunto que ela representa. Né? Por exemplo, vou falar um subconjunto aqui. 1, 2, 3. Qual é a função que está associada com esse subconjunto? Qual é a função? É a função que vai ser f de 1 vai ser quanto? 1. F de 2 vai ser quanto? 1. F de 3 vai ser quanto? 1. E f de n é 0 para todo n maior ou igual a 4. Beleza? Certo? Agora, olhando para cá, se eu continuasse essa função aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1, para sempre, qual é o conjunto que essa função está associada? Pares. Certo? Beleza? Então toda função, porque a construção de um elemento desse conjunto segue o mesmo princípio da construção de um elemento desse conjunto. É só ir pegando cada cara do n e tomando uma decisão binária, né? Que pode ser ou 0 ou 1, ou pertence ou não pertence. Tá? Aqui eu poderia até escrever o símbolo, pertence ou não pertence. Ali na segunda parte você listou os elementos de N, né? Mas aí a gente está preocupado com os subconjuntos. Isso, E é. vazio, como seria? Então, vazio seria tudo 0. Ah, tá. O vazio teria... Isso que eu estou falando aqui, ou seja, uma função desse... O que é uma função? É uma sequência de zeros e uns. Concorda? Beleza? Uma função de n em 0, 1 nada mais é que uma sequência de zeros e uns. Tá beleza? Certo? E uma sequência de zeros e uns também pode ser usada para representar um subconjunto. Por exemplo, o subconjunto vazio é 0, 0, 0. O subconjunto n é quanto? Como é que eu represento dessa forma? 1, 1, 1. Os pares eu represento 0, 1, 0, 1, 0, 1. Os ímpares 1, 0, 1, 0. Tá? Então qualquer conjunto eu posso representar dessa forma. Tranquilo?
Pensando no que você falou mais cedo, dá para fazer uma função de parte de N para R, pode? Pode, então, é isso que eu ia falar agora. Entenderam isso aqui? Certo? Beleza? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que tanto uma função de N em 01 quanto um subconjunto de N, eles são definidos como objetos por meio de uma decisão binária tomada elemento a elemento. Concordam? Tá legal? Eu vou olhar o 1 e vou tomar uma decisão. A ou B, preto ou branco, 0 ou 1, pertence ou não pertence. Certo? Azul ou rosa. Beleza? Certo? Então a mesma coisa vale para os dois. Assim que eu construo uma associação entre eles. Tá legal? Por isso que eles são no mesmo... são cardinalmente equivalentes. Então o que eu estou falando? Essa decisão binária nada mais é que uma sequência de zeros e uns. Entendeu? Beleza? Certo? Então aqui, uma função de N em R, eu posso pensar... De N em R não. De N em 01, eu posso pensar nela como uma sequência de zeros e uns. Um subconjunto, eu posso pensar nele como uma sequência de zeros e uns. Beleza? Certo? Agora, grande finale da aula. Uma sequência de zeros e uns nada mais é que um número real. Que eu posso pensar como uma sequência como um número real representado na base 2. Entendeu? A gente vai ver isso, né? Escrever aqui na base 7. Mas eu posso escrever um número real em qualquer base. Na base 2, né, um número real é uma sequência de zeros e uns. Beleza? Certo? Então, 2 elevado a n é equivalente à parte de n, que é equivalente a r. Certo? Que é isso aqui. Beleza? Então, isso aqui também é 2 elevado a r. Porque, como eu falei, eu coloquei n aqui por razões meramente psicológicas. Mas aqui poderia ser qualquer conjunto. Certo? Beleza? O mesmo princípio vale. Tranquilo? Porque o que define uma função de x em 01 é a mesma coisa que define um subconjunto, que é uma decisão binária tomada elemento por elemento. Então ali eu coloquei n, poderia ser qualquer coisa. Eu teria que pegar cada elemento desse cara e associar ele ou a 0 ou 1, ou a pertence ou não pertence. Beleza? Certo? E assim por diante. Então o Aleph 3 vai ser 2 elevado a isso aqui. Certo? Aí aqui vai ser das partes. E assim por diante. Os irracionais, os transcendentes. São todos cardinalmente equivalentes. Aí tem duas coisas aqui também, né? Que é... Rapidinho, as coisas mais viagem agora que eu vou falar. É assim. Repara que eu passar de R para Aleph 1 para Aleph 2, eu estou passando de R para partes de R. Certo? Beleza? Todos os RNs estão aqui. Certo? Parte de R é muito maior do que qualquer RN. Tá legal? Certo? Então todos os RN são cardinalidade R1, Aleph 1. Tá legal? Certo? Para mostrar isso, acho que eu não vou conseguir convencer vocês disso agora. Mas eu posso construir uma bijeção entre um segmento e um quadrado. Tá legal? Querem que fale isso agora ou não? Então fica o desafio. Eu posso construir uma bijeção entre um segmento e um quadrado. Generalizando esse argumento, eu construo uma bijeção entre R e qualquer RN. Tá legal? Beleza? Basicamente a ideia disso é o seguinte, eu penso nisso aqui como segmento... Não vou demonstrar tudo não. Eu penso nisso aqui como segmento 01, por exemplo. Pego um cara aqui dentro, um X. O que é esse cara na base 10? É 0, alguma coisa. Pego esse 0, alguma coisa, separo os algarismos de ordem par dos algarismos de ordem ímpar.
cada separação dessa vira um novo número. Concorda? Então eu transformo um número em 2. Um par ordenado. Então eu transformo um número num par ordenado. Da mesma forma que eu transformo um número num par ordenado, eu posso transformar numa upla ordenada do tamanho que eu quiser. É isso. E a última observação é a hipótese do contínuo, que é aquilo que eu falei no começo. Tá? A próxima pergunta que fica é: será que tem alguma cardinalidade intermediária entre Aleph 0 e Aleph 1? Né? Porque eu mostrei N e R. Será que tem algum conjunto que é estritamente maior do que N e estritamente menor do que R? Isso é a hipótese do contínuo, ou seja, os Alephs são todas as cardinalidades ou tem mais alguma? Beleza? E aí hoje você é provado que a hipótese do contínuo é independente da axiomática de teoria dos conjuntos. Tá? Então eu posso ter uma construção onde vale e uma onde não vale a hipótese do contínuo. Que aí seria uma coisa louca. Tá? Isso aí não é louco. Isso não. Então, só isso por hoje. Na aula que vem, a gente vai falar de operações com números e grandezas. Preparando para entrar em Z e Q, tá? Valeu. Fica aqui, né?